Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Leandro Levi, sou professor de Geografia, galerinha que vai prestar concurso para ESA. Tem um assunto na geografia do Brasil que cai todo ano uma questão, no mínimo uma questão. Se você quer gabaritar, fica aqui, presta atenção. Qual é o tema? Climas do Brasil. Para a gente entender climas do Brasil, a gente precisa entender climas. Existe uma ciência chamada climatologia, que vai trazer alguns conceitos pra gente, que aí vai ficar muito mais fácil pra gente entender como que os climas do Brasil funcionam. Tudo vai fazer mais sentido na tua cabeça, meu parceiro. Ô galera, olha só, o que é a climatologia? Vamos diferenciar clima de tempo. O tempo é como tá o tempo hoje. É a previsão do tempo para daqui a uma semana, a 2 semanas, no máximo. Essa é a previsão do tempo, né? O tempo hoje está chuvoso, o tempo hoje está ensolarado, hoje o tempo está muito quente, hoje o tempo está com a umidade relativa do ar baixa. Isso faz parte de um padrão de tempo que compete a um padrão de clima. Só que o clima, ele abrange uma área maior e um tempo maior, né? Dentro de um clima, existem várias variáveis de tempo. Para você delimitar que uma certa área tem um tipo de clima, você precisa observar o padrão de acontecimento naquela área, no mínimo por 30 anos. Então, nós aqui no Brasil, basicamente temos o clima tropical, né, como clima predominante. Aí a gente sabe que dentro do clima tropical, a gente tem os dias mais chuvosos, a gente tem os dias mais ensolarados, a gente tem os dias um pouco menos calor, a gente tem um dia muito quente. Existem vários padrões de tempo dentro de um clima. A gente precisa entender o que influencia para um clima de uma região ser diferente do clima de outra região. Quais são os fatores que podem influenciar na diferenciação de um clima, galera? É isso que eu quero que vocês entendam. Existem alguns fatores. O primeiro fator climático que influencia no clima de uma região é a latitude, galera. Vou pegar o meu globo de novo para ajudar a gente. Olha só, vamos lembrar o que é latitude. Latitude também são os paralelos. O principal paralelo, a principal latitude, é a linha do Equador. É essa linha que envolve a Terra bem no centro, né? Essa linha do Equador, ela diz pra gente que a radiação solar que chega na Terra faz um ângulo de 90 graus com ela. Um ângulo de 90 graus com ela, fazendo com que a região equatorial seja a região mais quente do globo. Por que é a região mais quente do globo? Porque quando a radiação solar chega no polo, chega fazendo um ângulo menor do que 90 graus, chega de forma inclinada. Por isso que os polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, eles possuem gelo. Certo, galera? Aí nós temos a região equatorial. O que delimita aonde termina a região equatorial, galera? É o trópico. O trópico de Câncer está aqui em cima e o trópico de Capricórnio está aqui embaixo. Elas são linhas imaginárias que servem pra gente delimitar qual é a zona do globo que recebe maior quantidade de radiação fazendo um ângulo de 90 graus. Uma radiação que é perpendicular à superfície terrestre. O Sol ele fica variando dependendo da estação do ano por conta da inclinação do eixo da Terra e do movimento de translação, né? Quando a Terra transla em torno do Sol, ela vai variando a sua posição com relação à sua inclinação, e o Sol ele fica fazendo um ângulo de 90 graus dentro da área intertropical. Por isso que a área entre os trópicos é uma área quente. Logo acima da área intertropical e abaixo da área intertropical, nós temos as áreas temperadas. É quando o Sol já começa a chegar muito inclinado. Vocês estão vendo? Quando o Sol já começa a chegar muito inclinado, ou seja, galera, a área tropical é uma área mais quente. A área temperada já é a transição para a área polar, que é aqui em cima, no Polo Norte, e aqui embaixo, no Polo Sul. Por isso que a latitude ela serve para a gente delimitar até onde o Sol vai, fazendo um ângulo perpendicular com a superfície e assim aquecendo mais a Terra. Quanto maior a latitude, menor é a temperatura. Quanto menor a latitude, quanto mais perto da latitude zero, que é a linha do Equador, maior
é a temperatura. Só que a latitude é um dos fatores climáticos. Sabe por quê? O segundo fator climático que eu vou trazer para vocês é a altitude. A gente sabe que, mesmo em áreas equatoriais, onde o sol chega com mais força, se você tiver locais muito altos, e tem, né, os Andes, por exemplo, você vai ter montanhas com cume cheio de gelo, mesmo numa zona equatorial. Por quê? Quanto mais alto, menor a concentração de gases, porque os gases que estão aqui compondo a nossa atmosfera, eles são fluidos. Se eles são fluidos e estão presos aqui por conta da gravidade, e a maioria das partículas de gases que compõem a atmosfera, eles são puxados e ficam mais concentrados no nível do mar, que é onde eles não conseguem mais romper a barreira e descer. Tudo que está aqui na órbita da Terra está sofrendo com essa força para baixo em direção ao núcleo da Terra, que promove essa força chamada gravidade, inclusive a atmosfera. Por isso que o ar não dissipa para o espaço. Quando você tem locais muito altos, a quantidade de partículas, de moléculas de ar aí, de ozônio, de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, dióxido de carbono e por aí vai. Quanto mais alto, menor a concentração. E vocês sabem, galera que vai prestar a ESA, olha o bizu. Vocês sabem que a Terra, ela aquece de baixo para cima. Ela não aquece de cima para baixo. O que vem de cima é luz. Quando a luz toca na superfície da Terra, dependendo da superfície, ela vai transformar aquilo em calor ou vai refletir a própria luz, dependendo de que tipo de superfície essa luz vai encontrar para transformá-la em calor ou não. Então, quando a gente tem locais muito altos, a gente tem uma concentração de partículas no ar menor, a maior concentração de gases está no nível do mar. Quando você está numa montanha, a pressão atmosférica ela é menor, justamente porque você tem menos partículas de ar fazendo pressão sobre a região que você está analisando. E esses gases é que são responsáveis por não deixar o calor que está na superfície da Terra dissiparem para o espaço. Existem os gases estufa na atmosfera, não são todos, mas existem gases com propriedades estufa que têm a capacidade de reter calor. Só que quando você está numa altitude muito considerável, você tem menos gases estufa para reter calor. Por isso que quanto mais alto, menor a temperatura. A média é a cada 100 metros, você tira da média da temperatura 0,6 graus Celsius. Essa é a média de proporção de altitude com temperatura. Quanto mais alto, menor a temperatura, galera. A altitude é um fator climático. Outro fator climático é a maritimidade e a continentalidade. Aqui nós temos o Brasil, né? Os locais que estão mais perto do oceano, de corpos d'água, eles são locais mais úmidos. E se são locais mais úmidos, eles são locais que têm uma menor amplitude térmica, que tem uma menor variação entre a máxima e a mínima. Por quê? Porque o vapor d'água, água em forma de vapor de gás disponível no ambiente, e quando você está perto do mar ou de grandes lagos e de grandes rios, você tem muita água em forma de gás disponível no ambiente, ela é também um gás com propriedade estufa. O vapor d'água talvez seja o gás com maior capacidade de reter calor que existe. Por isso que os locais que sofrem de maritimidade, que ficam perto do mar, têm uma menor amplitude térmica. E os locais que sofrem de continentalidade, eles têm a umidade relativa do ar baixa e, consequentemente, perdem calor com muita facilidade, porque não tem a água ali para segurar calor. A galera que mora em Brasília tem a sensação de que há uma variação de temperatura diária muito grande, muito maior do que a galera que mora no Rio de Janeiro, por exemplo. Outro fator climático é a massa de ar. As massas de ar que fazem parte da circulação geral da atmosfera. Como é que se forma uma massa de ar? Ela se forma com as características do local sobre o qual ela está se formando. Se a massa de ar ela se forma em cima do oceano, ela vai ser uma massa de ar úmida. Se ela se forma na região equatorial, ela vai ser uma massa de ar quente. Se ela se forma no oceano e na região equatorial, ela vai ser uma massa de ar úmida e quente. Se ela se forma em cima do continente, ela tende a ser uma massa de ar seca. Se ela se forma mais perto das zonas polares,
ela tende a ser uma massa de ar fria. E as massas de ar, elas se deslocam porque nós temos a grande circulação geral da atmosfera. Elas se deslocam e vão levando as características do local sob qual ela se formou para outros lugares. Vão levando seca, vão levando chuva, vão levando friagem, vão levando climas quentes e assim sucessivamente. Então a massa de ar também é um fator climático. O próximo fator climático é a vegetação. Locais que tem muita vegetação, como as florestas equatoriais, por exemplo, a floresta amazônica que fica aqui na região equatorial, que é a maior floresta equatorial do mundo, são locais mais úmidos, porque a vegetação faz o trabalho de jogar umidade para o ar. É a famosa evapotranspiração. É como se a floresta estivesse transpirando, né? Ela pega a água lá do solo profundo, passa pelo seu caule e joga a água para cima. A gente costuma dizer que aqui na região amazônica nós temos os famosos rios voadores, que nada mais é do que a água que a floresta amazônica joga para cima. Assim como a presença de vegetação ou não pode influenciar no clima de uma região, o relevo também é um fator climático. Nós temos lá na Ásia, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, onde a gente tem o Monte Everest com quase 9.000 metros de altitude. Então, as massas de ar que encontram a Cordilheira do Himalaia, por exemplo, elas não conseguem transpassar, fazendo com que exista uma face da Cordilheira do Himalaia que é bastante úmida e a outra face ela é bastante seca, porque a umidade contida na massa de ar não consegue transpassar, tornando a Cordilheira do Himalaia uma barreira orográfica. Oro vem de montanha, então é uma barreira de montanha. Uma barreira orográfica é uma barreira de relevo. Para finalizar, como último fator climático, nós temos as correntes marítimas. A gente sabe que a superfície do nosso planeta é composta por muitos oceanos, rios, lagos, mares, e a diferença de temperatura de uma região para outra faz com que as correntes marítimas se movam, e elas se movem levando as suas características também, assim como as massas de ar, né? Elas levam as suas características para os locais que elas vão. Se tem uma corrente marítima muito fria, ela vai levar seca para a região que ela está indo, porque ela não vai ter uma quantidade de evaporação capaz de causar precipitação, chuva. Então as massas de ar também influenciam no clima de algumas regiões do globo. Esses são os fatores climáticos. São os fatores que influenciam para o clima de uma região ser assim e o clima de outra região ser assado. Então, agora que vocês já se ligaram como funciona os fatores climáticos, vocês vão ter que pular para o próximo vídeo, porque lá sim eu vou falar de climas do Brasil. Agora vocês vão entender como que os climas no Brasil funcionam. O Brasil é um país gigante, tem alguns tipos de clima e a gente vai entender agora como funciona lá no próximo vídeo. Tá aqui no iCard, se inscreve aqui no canal Papirando, deixa o gostei, deixa um feedback aqui embaixo e é isso, galera. Tamo junto, é nóis!